A maioria das pessoas ora pedindo dinheiro e continua pobre. Não porque Deus não ouviu, mas porque estão pedindo a coisa errada, do jeito errado, na hora errada. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre uma oração que atrai riqueza temporária e uma oração que consolida fortuna duradoura. E acredita em mim, isso vai mudar completamente como você se comunica com Deus sobre as suas finanças. Desde pequeno, aprendi que pedir a Deus por dinheiro era quase proibido, como se falar sobre riqueza na oração fosse algo errado, algo egoísta. Mas quanto mais eu estudei as Escrituras, mais eu percebi que a questão nunca foi se você pode pedir por prosperidade. A questão é o que você está pedindo e por quê. Existe uma oração que funciona como um buraco no bolso. O dinheiro entra e sai. E existe uma oração que funciona como uma fundação, sólida, estável, que sustenta tudo o que você constrói em cima dela. Hoje nós vamos falar sobre a segunda. Pensa comigo por um segundo. Você já ouviu histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro de repente? Uma herança, um negócio que explodiu, uma aposta que deu certo, e em poucos anos estavam no zero de novo? Isso não é falta de esforço, isso não é azar, isso é um problema espiritual de fundação. A Bíblia fala em Provérbios 10, 22, que é a bênção do Senhor que enriquece, e ela não acrescenta tristeza. Mas o que muita gente não entende é que essa bênção tem um processo. Ela não cai do céu como uma nota de R$ 100 jogada da janela. Ela é construída. E a oração que você faz, o jeito que você se posiciona diante de Deus nas suas finanças, define se você está construindo ou apenas esperando. Tem um problema enorme que vejo repetir o tempo todo. Pessoas que oram com a língua, mas têm o coração cheio de medo. Oram, Senhor, me prospera, mas por dentro acreditam que não merecem, que é muito pedir, que Deus vai dar para outro que é mais merecedor. Esse conflito interno divide a sua oração pela metade. Você fala com a boca e contradiz com o coração. E as Escrituras são claras. O homem de dois ânimos é inconstante em todos os seus caminhos. Então, antes de qualquer palavra de oração que eu vou te passar hoje, você precisa entender uma coisa fundamental sobre o que significa orar pela riqueza duradoura. Vamos começar pelo começo. O que é riqueza duradoura segundo a Bíblia? Não é só dinheiro na conta, não é só uma casa própria. Riqueza duradoura, no sentido bíblico, é um estado de shalom, uma palavra hebraica que significa paz, completude, bem-estar em todas as áreas, financeira, familiar, emocional, espiritual. Salomão, o homem mais rico que já existiu, não pediu riqueza a Deus, pediu sabedoria, e as riquezas vieram junto. Esse não é um acidente no texto, é uma instrução. A oração pela riqueza duradoura começa com um pedido de sabedoria para lidar com o que vem, porque tem muita gente que não aguenta prosperar, não está pronta. O dinheiro chega e vira caos, orgulho, separação familiar, vícios. Não porque a bênção era falsa, mas porque a pessoa não estava preparada para receber. A primeira camada da oração que consolida a riqueza é essa: pedir a Deus que te prepare internamente para receber e sustentar o que está vindo. Isso parece simples, mas pouquíssimas pessoas oram assim. A maioria pula direto para o pedido material, sem construir o interior que vai sustentar esse material. Vamos colocar isso em prática. Parte 1. Preparação do coração. Antes de falar qualquer coisa sobre dinheiro, emprego, negócio ou oportunidade, você começa assim: Senhor, eu confesso que não sou suficiente por mim mesmo para lidar com a abundância que Tu és capaz de me dar. Eu te peço que Tu prepares o meu coração, a minha mente e o meu caráter antes de qualquer bênção material chegar. Onde há ganância em mim, remove. Onde há medo, substitui com fé. Onde há insegurança financeira que me faz tomar decisões erradas, cura essa raiz. Eu quero ser um canal de prosperidade, não um recipiente que guarda por egoísmo e perde por imaturidade. Isso aí não é uma oração fraca. Isso é uma oração de quem está levando a sério o que está pedindo.
Parte 2. Declaração de identidade. Tem um problema que afeta milhões de cristãos. Eles oram como mendigos, com voz de mendigo, com postura de mendigo, com expectativa de mendigo. A Bíblia diz que você é herdeiro com Cristo. Romanos 8,17. Herdeiro. Isso não é uma metáfora motivacional. É uma declaração de identidade espiritual que muda como você ora. Você não está pedindo algo de um Deus distante que pode ou não se importar com suas finanças. Você está se posicionando como filho, falando com o Pai sobre a herança que já está preparada. Então, a segunda camada da oração de riqueza duradoura inclui declaração de identidade. Pai, eu me aproximo de Ti não como alguém que não merece. Eu venho como filho, como herdeiro das Tuas promessas. Tu prometeste em Deuteronômio que o teu povo seria a cabeça e não a cauda, que eu emprestaria e não pediria emprestado. Eu me aproprio dessas promessas hoje, não por mérito próprio, mas pelo sangue do Cristo e pela minha posição como filho adotivo do Deus vivo. Sente a diferença de energia? Você não está implorando, você está se posicionando de acordo com as Escrituras dizem sobre você. Parte 3. O pedido específico. Muita gente erra aqui. Fazem pedidos vagos demais. Senhor, me abençoa financeiramente. Isso é como entrar em um restaurante e falar para o garçom, me traz comida. Deus não é desonrado pela especificidade. Ele é glorificado por ela, porque especificidade exige fé. Você precisa acreditar o suficiente para ser específico. Mas tem um equilíbrio aqui. Específico não significa controlador. Você pode ser específico no que está pedindo e ao mesmo tempo submisso no como e no quando vai chegar. Funciona assim. Senhor, eu te peço especificamente por... Aqui você coloca o que está pedindo, a abertura do negócio, a quitação da dívida, o emprego na área X, o crescimento da empresa, a casa própria. Eu creio que isso está dentro da tua vontade de prosperidade para a minha vida. Eu te entrego o caminho, o tempo e o método, mas o pedido é esse, com clareza, com fé, com expectativa. E depois, você não fica repetindo o mesmo pedido toda hora como se Deus tivesse esquecido. Você ora uma vez com fé e então passa a orar de agradecimento antecipado, como se já tivesse recebido. Isso é o que a Bíblia chama de fé, a certeza do que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Parte 4. Estabilidade e consolidação. Aqui está o ponto que separa quem atrai riqueza temporária de quem consolida a fortuna duradoura. Tem uma história no livro de Jó que a maioria das pessoas pula rápido demais. Jó perdeu tudo, absolutamente tudo, e no final, Deus restaurou o dobro do que ele tinha. Mas repara no que aconteceu antes da restauração. Jó orou por seus amigos. Ele intercedeu por outros antes de receber a sua própria restauração. Isso não é coincidência no texto, é princípio. A oração que consolida a riqueza duradoura inclui generosidade espiritual, uma disposição declarada diante de Deus de que o que você vai receber não vai ficar só em você. Senhor, eu te peço que tudo que vier pelas minhas mãos tenha propósito além de mim, que eu seja um instrumento de bênção para a minha família, para a minha comunidade, para a obra que tu estás fazendo na terra. Que a minha prosperidade seja conectada com o teu propósito. Que eu nunca acumule de forma que me afaste de ti ou das pessoas ao meu redor. Esse é o elemento estabilizador. É o que impede a riqueza de se tornar uma maldição. É o que cria raízes profundas, em vez de crescimento rápido que seca na primeira tempestade. Parte 5. Proteção e consolidação. Existe um aspecto da oração financeira que quase ninguém fala: proteção espiritual sobre o patrimônio. Malaquias 3:11. Deus fala que vai repreender o devorador por amor ao seu povo. O devorador é tudo que ataca, consome e destrói o que você construiu. Pode ser uma decisão impulsiva, um sócio desonesto, uma doença que esgota tudo, uma situação de mercado que parecia inevitável.
A oração de consolidação inclui pedir cobertura espiritual sobre o que você já tem e o que está construindo. Pai, eu coloco sob a tua cobertura o meu trabalho, os meus recursos, os meus projetos e os meus relacionamentos financeiros. Eu repreendo o espírito de desperdício, de má gestão, de perdas desnecessárias e de influências que me levam a decisões que destroem o que estou construindo. Que tu sejas o guardião do que está nas minhas mãos. Agora eu quero te dar a oração completa, do jeito que você pode fazer agora, hoje, em voz alta. Se você puder, levanta agora. Postura importa, não porque Deus precisa que você fique de pé, mas porque o seu corpo comunica algo ao seu próprio coração sobre o que você está fazendo. Pai, eu venho diante de ti como filho, como herdeiro das tuas promessas. Eu confesso que nem sempre me aproximei das minhas finanças com fé, às vezes com medo, às vezes com ansiedade, às vezes com dúvida de que tu te importas com os detalhes da minha vida material. Mas hoje eu me reposiciono. Eu creio que tu és o Deus que prospera, que estabelece, que consolida e que protege. Senhor, eu te peço que prepares o meu coração antes de qualquer bênção vir. Remove de mim o que seria destruído pela prosperidade. Forma em mim o caráter que sustenta a riqueza duradoura. Eu te peço especificamente por... Coloca aqui o teu pedido. Eu creio que isso está dentro da tua vontade boa, agradável e perfeita para a minha vida. Eu declaro que a bênção do Senhor sobre mim enriquece e não acrescenta tristeza. Eu declaro que sou a cabeça e não a cauda, que empresto e não peço emprestado, que tudo que eu colocar a mão prospera, porque a tua mão está sobre as minhas mãos. Eu me comprometo a ser canal da tua provisão, não um recipiente fechado. O que vier pelas minhas mãos vai transbordar para a família, para a comunidade, para a obra que tu fazes na terra. E eu coloco sobre a tua cobertura tudo que já tenho e tudo que está vindo. Repreendo o devorador em nome de Jesus. Declaro proteção sobre o meu trabalho, sobre os meus recursos, sobre as minhas decisões. Eu recebo agora, com fé, com gratidão antecipada, tudo que tu já preparaste para mim. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que diferencia um cristão que passa a vida toda em instabilidade financeira de um que constrói algo sólido? Não é necessariamente talento, não é sorte, não é sempre o esforço, porque tem muita gente esforçada que não sai do lugar. É a fundação espiritual que está embaixo de tudo. Quando você ora pela riqueza duradoura do jeito certo, você não está só fazendo um pedido. Você está alinhando o seu coração com a vontade de Deus, posicionando sua identidade como filho, pedindo com especificidade e fé, conectando a sua prosperidade com propósito e colocando proteção espiritual sobre o que está construindo. Isso não é mágica, é processo, é prática, é dia após dia voltando para essa postura de fé diante de Deus, crendo que Ele é fiel, que Ele é bom e que a prosperidade que Ele tem para você é diferente da que o mundo oferece, porque ela tem raízes, tem propósito e tem durabilidade. A Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto, mas só a terra preparada produz colheita. A oração que você fez hoje começa a preparar essa terra. Não deixa de fazer essa oração amanhã e depois de amanhã, não como repetição mecânica, mas como declaração renovada de fé e posicionamento diante de Deus. Se esse vídeo fortaleceu a sua fé, se inscreva no canal para não perder as próximas orações.